Boa tarde, crianças. Meu nome é Giovana e na aula de hoje a gente vai aprender mais sobre os estados físicos da água. Vamos lá. No nosso planeta Terra existe muito mais água do que terra. Por isso que muitas vezes a gente escuta: o planeta Água, tem até algumas músicas falando sobre o planeta Água. É por isso. O nosso planeta é composto muito mais por água do que por terra. Cerca de 71% do nosso planeta é água, ou seja, muito mais da metade. E essa água toda ela é dividida em água doce, que é água para o nosso consumo, água que a gente bebe, que tem na torneira da nossa casa, que a gente toma banho, e água salgada, que está em muito maior quantidade que a água que tem nos mares. Por exemplo, a água quando a gente vai à praia, aquela água salgada, aquela está em muito maior quantidade. Vamos lá. E toda essa água do nosso planeta, ela encontra-se de 3 maneiras diferentes, porque é muita água, né, gente? E essas 3 maneiras são chamadas de estados físicos da água, que é o que a gente vai aprender hoje. São o quê? Estado sólido, líquido e gasoso. Vão lá entender comigo. Sólido, líquido e gasoso. Agora eu vou explicar para vocês um pouco mais desses 3 estados da água para a gente ficar craque e entender muito bem. E no final eu vou passar uma atividade para vocês fazerem em casa. Vamos lá. Primeiro é a água líquida, que é a água que a gente bebe, toma banho, que é essa daqui, ó. Água líquida. A água, ela é líquida em temperatura ambiente, ou seja, nem muito quente, nem muito frio. Nessas condições, a gente tem a água líquida. Uma coisa importante que a gente deve saber sobre a água no estado líquido é que ela não tem um formato próprio. Ou seja, dentro dessa jarra, ela está no formato da jarra. Agora, se eu passo essa água para o copo, por exemplo, a água vai atingir o formato do copo, ou seja, ela não tem uma forma fixa, ela tem a forma do recipiente em que ela estiver. A água do rio, por exemplo, ela tem o formato do rio. Isso vai mudar para ela não ter uma forma específica. Um outro estado da água é o estado sólido, que é mais conhecido como gelo, as pedrinhas de gelo. Diferente da água em estado líquido, a água no estado sólido, ela tem sim a sua forma própria, que nesse caso é esse quadradinho aqui. Observe neste copo o formato do gelo. Se eu passar para este copo, o formato vai continuar o mesmo. Tá vendo? As bolinhas de gelo. Mas agora a gente pode pensar numa escala muito maior, nas geleiras, por exemplo, onde vive o Papai Noel, os pinguins. Então, nesses lugares, há muita água congelada. Como isso ocorre? Quando a temperatura atinge 0 graus, a água passa do estado líquido para o estado sólido, ou seja, ela congela. Quando a gente enche a forminha de gelo e põe dentro do congelador, não demora um tempinho para a água virar gelo? Esse tempinho é o tempo que a água demora para ir da temperatura que ela está até 0 grau. Por isso, nesses lugares muito frios, como é o caso do Polo Norte, do Polo Sul, a água é congelada, ou seja, ela está no estado sólido. Agora, o último estado que a gente vai estudar é o estado gasoso. Um exemplo do estado gasoso é o vapor de água, que pode ter 2 exemplos. Quando a mamãe está fazendo comida e sobe aquela fumacinha quando a água está fervendo, aquilo é chamado de estado gasoso da água. Ou então quando tem aquela poça de água no chão e o dia está muito quente e a água ela começa a subir, vai desaparecendo, a gente não consegue enxergar porque é uma coisa assim invisível. O vapor da água vai subindo e vai lá para o céu. Isso é o estado gasoso. Aqui, ó, eu vou tentar mostrar para vocês. Eu vou colocar um pouquinho da água líquida nessa colher, que vai simbolizar a panela com a água. E vou acender a vela, que no caso vai simbolizar o fogão. Aí eu vou colocando aqui. Vou tirar um pouquinho, gente, senão vai demorar muito.
Vou colocando aqui até a água ferver. A água, para ela passar do estado líquido para o estado gasoso, que são as bolinhas de água, é quando ela atinge a temperatura de 100 graus. Ou seja, esse tempinho que demora até a água mudar de temperatura é o tempo que demora para a água ferver e chegar a 100 graus. Vocês não vão conseguir enxergar muito bem porque a gente está num lugar muito aberto e a fumaça da vela pode até confundir vocês, mas é esse esquema que ocorre. Alguma fonte de calor, não precisa ser necessariamente o fogo, pode ser o sol, vai esquentar a água e vai fazer surgir aquelas bolinhas na água, que no caso ela vai estar fervendo, aí ela vai ir para o estado gasoso. Já tá começando a formar algumas bolinhas aqui na água, uma aqui no cantinho, tá vendo? Que ela vai atingir os 100 graus, aí ela vai ferver e entrar no estado gasoso. É assim que ocorre, eu não vou deixar aqui ocorrer tudo, porque demora mais. E agora a gente vai fazer um experimento que vai utilizar um copo de óleo. Como vocês sabem, o óleo e a água não se misturam. Então a gente vai pegar uma pedrinha de gelo e vai colocar dentro desse óleo. O que vai acontecer? Vou passar para esse copo aqui, gente, que ele é mais transparente. Ó, tá vendo essas bolinhas? Olha aqui, ó, que está formando no meio do óleo? É a água que tá saindo do gelo. Ó, vai pingar uma gota lá dentro agora. A água está saindo da forma sólida para a forma líquida, ou seja, o gelo está derretendo. E aqui dentro, ó, vai pingar, ó. A gente consegue ver perfeitamente porque pingou, viram? A água descendo, porque o óleo e a água não se misturam. Então a gente pode misturar aqui, que não vai dar certo, um não vai misturar com o outro. E essa vai ficar a atividade para vocês mandarem para mim. O que vocês estão observando aqui? Ó, vai pingar de novo. Como ocorre esse processo? É o que vocês vão escrever e mandar para mim como atividade dessa semana. Um beijo, fique com Deus.